Mateus 16, versículo 13, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas foi revelado pelo Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Pedro, como todo sanguíneo, que é o que a gente vai estudar, ele consegue andar em extremos muito rápido. Então ele conseguiu dizer uma coisa aqui fantástica, uma palavra profética. Passa aquela taxa assim de 5 minutos depois, versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, Jesus começou a repreendê-lo. Jesus, vem cá. O que foi, Pedro? Vem cá, Jesus. Vamos aqui no canto da parede. Vamos aqui no cantinho da disciplina, Jesus. Começou a repreendê-lo dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e mansamente disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço. Agora ele era a pedra, né? A pedra da igreja. Agora você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus, obrigado por essa noite, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, com a possibilidade, ó Deus, de louvar o teu nome, como já o fizemos. Possibilidade agora, ó Deus, de ouvir a tua palavra, de aprender mais de ti, Senhor. Abençoa a nossa vida, abençoa, ó Deus, para que a gente possa aprender mais de ti hoje, que a gente possa amadurecer, que a gente possa, ó Deus, fugir das inconstâncias, ó Deus, da nossa vida, que a gente consiga te servir cada vez mais com maturidade, ó Deus. É assim que nós te oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Gente, a ideia é falar, né, sobre Pedro, mas antes eu preciso de algumas palavras introdutórias sobre a própria ideia do livro, né? Temperamentos Transformados não é uma ideia do autor desse livro, né? O Tim LaHaye, alguma coisa assim. Felipe falou ali no Azaf falou, eu fiquei com vergonha que eu não sabia falar o nome do autor, mas tinha alguma coisa, LaHaye, enfim, por aí. E não foi ele que criou essa ideia, na verdade essa é uma ideia muito antiga, é de Hipócrates. Hipócrates é considerado o pai da medicina e ele dizia que as pessoas elas tendiam a adotar 4 humores, né? Ele chamava de humores, os 4 humores. E esses humores eram baseados em alguns elementos do nosso corpo. Então, o sangue nos fazia sanguíneos, né? Ele usa uma expressão que era como se fosse a bile, né? Que era um nome antigo para isso, que eu esqueci agora. Isso, se ela fosse preta ou se ela fosse amarela, né? Ela me daria uns outros humores, né? Ele poderia me fazer melancólico, alguma coisa assim, ou colérico. E a fleuma me faria fleumático. Então, esse era o pensamento de Hipócrates. Essa ideia ela foi única por muito tempo.
Na verdade, quem realmente conseguiu contra-argumentar e conseguiu trazer algo totalmente novo em relação aos temperamentos foi Freud. Freud, com certeza, supera a ideia dos 4 temperamentos e traz algo completamente diferente. Se Hipócrates ele foi o pai da medicina, mas não somente o pai da medicina, mas o pai da psicologia, da psiquiatria, porque ele começa a perceber que efeitos no nosso corpo podem mudar o nosso comportamento, a nossa personalidade. Mas Freud vai dizer que, na verdade, não tem nada a ver com isso. Nós somos construções sociais, de acordo com a nossa história, com aquilo que nós vivemos, os traumas que passamos e tudo mais. Na verdade, se a gente fosse pensar numa cosmovisão cristã, não tem como aceitar Freud como algo correto em todos os seus aspectos. Freud, na verdade, ele tem muitos erros pautados numa cosmovisão cristã, principalmente em achar que o problema do homem são os traumas que ele vive no dia a dia. E eu já falei para vocês, qual é o problema do homem, gente? O pecado. Nós nascemos no pecado. Então, nós não nascemos bons e somos deturpados pela sociedade. Nós nascemos no pecado. E, com certeza, o pecado faz com que a gente assuma algumas posturas diferenciadas. E essas são as posturas que a gente vai tentar estudar hoje. Isso vai ser chamado na psicologia e tudo mais também de temperamento. Temperamento, o seu jeito de ser, né? Aquelas coisas que lhe diferenciam, a forma que você reage a determinadas situações. Isso revela muito do seu temperamento. Eu só queria fazer algumas coisas introdutórias, falar outras coisas introdutórias para vocês. A primeira, é muito bom que você identifique seu temperamento. Para isso, essa pregação, né, segue o estudo para vocês fazerem na conexão. E eu estou mandando para um estudo um teste para vocês, e aí você começa a conexão semana que vem, já descobrindo se você é sanguíneo, né, se você é colérico, né, ou se você é fleumático, ou se é só TPM mesmo, como disse Joe, né? O que você é, né? Isso é muito interessante, porque eu achava que era uma coisa. Quando eu fiz o teste, eu percebi que era bem diferente. Uma segunda observação, antes de começar a mensagem, é importante também. A ideia de 4 temperamentos não é uma revelação bíblica. Então, isso é uma teoria falha, como qualquer teoria que não está expressamente, que não é expressamente trazida nas Escrituras. Então, eu só tenho certeza de poucas coisas, são aquelas que as Escrituras dizem com toda certeza. O resto é teoria científica que pode ser contra-argumentada por diversos cientistas. Eu não estou aqui para pregar sobre a teoria dos 4 temperamentos. Eu estou aqui para fazer o que o escritor do livro fez. Ele pegou personagens bíblicos, identificou determinados personagens com determinados temperamentos e começou a estudar como Deus transformou esses personagens bíblicos através da história. Então, o que eu vou fazer aqui não é defender 4 temperamentos, e você me diz, Tiago, mas não são 4, são 3. Mas cada um não pode ter 2 não, só pode ter um, como dizia Kant. Né? Para mim, tanto faz. O quão refutável for a teoria dos temperamentos, para mim não importa. Eu estou aqui somente para falar hoje sobre Pedro. Pedro tinha aparentemente um temperamento sanguíneo e hoje a pregação é sobre Pedro, o sanguíneo, mas também é sobre você, que talvez, como eu, descobri que sou sanguíneo. Olha só, Jesus, que coisa, né? Então vamos ver sobre isso. O texto que eu escolhi para falar sobre isso, sobre o temperamento dos sanguíneos, foi esse texto de Mateus 16. Esse texto, gente, é muito conhecido, né? Esse é um texto muito conhecido, porque desse texto parte a teologia da ideia de um Papa. Se você prestou atenção no texto enquanto eu lia, esse texto diz que Jesus chega e pergunta para os seus discípulos, olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Então, eles começam a dizer, olha, alguns dizem que você é o Elias, alguns dizem que você é um dos profetas e tudo mais. Na verdade, Jesus diz, olha, quem eu sou? E um deles levanta a voz e diz, não, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa afirmação de Pedro, gente, ela é uma afirmação tão importante na história da igreja, porque a ponto de que Jesus ele disse o que para Pedro? Ele disse, Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso que você disse. Foi o Espírito Santo que te revelou e que te fez falar isso que você falou. Aí,
Preste atenção, ele diz assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na igreja católica, ele vai entender que a pedra da igreja é quem? Pedro. E Pedro, nesse momento, ele é nomeado como um papa, ou como a pedra da igreja. Por isso que o papa, gente, ele é o representante direto, é ele que tem a chave dos céus, como Jesus disse aqui para Pedro. Então, tudo parte dessa interpretação desse texto. A questão é que a pedra não é Pedro. A pedra da nossa igreja, que é uma igreja cristã, é quem? É Cristo. A pedra é o que Pedro disse e não Pedro. Então, o que Pedro disse é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o que é a pedra da igreja? É que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. E se a igreja do Senhor tivesse como pedra, ou como fundamento, ou como alicerce, um homem ou homens como nós e como Pedro, com certeza a igreja ruiria. Mas a igreja ela é pautada na pedra que é Jesus. Eu só estou lhe falando isso para você entender a profundidade do que Pedro fala. A grande questão, e que é a primeira coisa que eu queria falar para você hoje, é que quando a Bíblia diz: Simão Pedro respondeu, o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não queria mais chamar a atenção para o que Pedro disse. Eu queria chamar a atenção para a frase Pedro disse. Olhe para mim. A frase Pedro disse é a frase mais presente no Novo Testamento no que se refere a alguém falar. Pedro sozinho falou mais do que os 11 apóstolos juntos. Se você somar todas as falas de todos os apóstolos, de toda a Bíblia, não vai dar o que Pedro falou. Porque quem mais falou nessa Bíblia de apóstolo foi Pedro. Porque sanguíneo é dado a falar. Já está identificando, né? Eita, sou eu, ó. Sanguíneo é um bichinho que fala. Mas sanguíneo não é só aquela pessoa que fala. Sanguíneo é aquela pessoa apaixonada no que fala e apaixonada no que faz. Então, o sanguíneo, ele consegue ser apaixonado em tudo que ele faz. Na verdade, o sanguíneo não confunda com colérico. Não tem a ver com a pessoa é esquentada. Não, isso é o colérico. O sanguíneo, ele é apaixonado, é como se todo o sangue do seu corpo estivesse no seu coração, e seu coração fosse o seu cérebro, fosse o seu rim, o seu fígado, ele fosse tudo. O seu coração é a essência da sua vida, é como se todo o seu sangue estivesse no seu coração, e você, por ter tanto sangue no seu coração, olha que explicação boa, você é uma pessoa sanguínea, é sanguínea nesse sentido. Você é só coração, você é só paixão. Por isso que tudo que você faz, se você abrir uma porta, ninguém abre porta mais apaixonado que você. Sabe, se você vai fazer o que for que você fizer na sua vida, você faz apaixonado. É incrível, né? O sanguíneo, ele é assim. Então, o sanguíneo, quando dá 10 minutos, todo mundo calado, ele fala, nem que seja para tirar uma piada. É aquela pessoa que fala muito, porque o primeiro problema do sanguíneo, olhe para mim, é a sua impulsividade. Não é impulsividade de ser impulsivo, não. Impossível, né? No sertão diz isso, não é impulsivo. Né? Não, é impulsivo. Tá? É aquela pessoa que faz as coisas sem pensar, é aquela pessoa que fala sem pensar. O sanguíneo é assim, o sanguíneo ele fala muito, Pedro fala muito. Pedro ele consegue em 1 minuto ser iluminado pelo Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse que você não falou isso pela carne ou pelo sangue, você falou porque você foi iluminado pelo Espírito Santo, e ele consegue 5 minutos depois, gente, dizer, Jesus, vem cá. Que foi, Pedro? Vem cá, vamos no cantinho da disciplina aqui. Que história é essa, Jesus, de falar essas coisas? Eu estou me vendo, porque sanguíneo, se você der cabimento, está lascado. Jesus foi dizer na frente dos 11 que ele ia ter as chaves de não sei o que, se amostrou. Achou agora que já era melhor do que quem? Jesus. Jesus, vem cá, para eu falar um negócio. Para de falar besteira que você não vai morrer, não. Jesus disse, para trás de mim, Satanás.
olha só, eu nem vou falar ainda dessas. O segundo problema do sanguíneo é a inconstância. Não vou falar disso agora não. Mas eu vou falar que o sanguíneo, ele sempre tem algo a dizer sobre tudo. E ele sempre tem algo para fazer sobre tudo. E quando ele não puder fazer nada, ele vai falar. Agora, isso não quer dizer que nenhuma dessas coisas vai ser algo bom que ele vai dizer ou que ele vai fazer. Mas ele precisa fazer e ele precisa falar alguma coisa. É incrível. Né? Tem um momento de Pedro que é muito interessante. Tem umas histórias engraçadas na Bíblia de Pedro. Uma delas é quando Jesus se revela transfigurado para Pedro, Tiago e João. Já ouviu falar dessa história? Jesus se revela e se transfigura apenas para eles, Pedro, Tiago e João. Sobe numa montanha, se transfigura. Imagina essa revelação. Foi uma revelação que nenhum apóstolo teve, apenas esses três. Aparece Elias e Moisés como uma revelação. E a coisa é tão bonita. Imagina, gente, você está aqui. Jesus aparece, não agora o Jesus humano, não agora o Jesus ali em carne e osso, a revelação humana de Jesus, mas agora o Jesus revelado plenamente Deus. E aparece Moisés e Elias. Nesse momento, o normal, o natural, gente normal, somente recolhe-se na sua insignificância, fica calado e adorar o Senhor, não é verdade? Se eu estivesse ali, gente, eu ia estar calado, só assim olhando, ó. Jesus do céu, eu não sou ninguém. A Bíblia diz que quando ele se revela que está nesse momento maravilhoso, quem abre a boca? Pedro. Mas para dizer uma coisa muito sábia, olha o que é que Pedro diz. Senhor, tu quer que eu faça umas tendas aqui para Moisés, Elias e o Senhor ficar? Né? Quem já viu tenda para a alma? Quem já viu? Para você passar a noite, né? Acho que Moisés está cansado da viagem, né? Não existe. Porque, olha, aí ele fala, por quê? Porque ou ele tem que falar, ou ele tem que se sentir útil no processo. Então, peraí, eu não sou ninguém para me revelar aqui nesse negócio. Eu também não tenho nada para falar, eu vou fazer uma barraca para eles aqui. Entenda, o interessante do sanguíneo é porque você não tem como não amá-lo. Não é verdade? Não tem como você não amar um cara como Pedro, que você fala besteira, mas você não tem como não gostar do cara. Porque é aquele cara solista, aquele cara que quando está o silêncio, né, ele tem que tirar uma piada, ele tem que falar alguma coisa. Qual é o problema? O problema é que no afã de falar, ou no afã de fazer, ele não pensa. Porque o grande problema do sanguíneo é a sua impulsividade, ele é impulsivo, ele age sem pensar. E quando a gente age sem pensar, e quando a gente fala sem pensar, a gente machuca os outros. A gente faz besteira, a gente age de forma tola, gente. No falar, a Bíblia diz que eu tenho que ser tardio ao falar. Tardio ao falar. Quando você for falar, você tem que pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de falar. Porque o sanguíneo, da mesma forma, todo mundo se apaixona com ele, todo mundo se irrita, porque em muitos momentos ele é inconveniente. Porque em muitos momentos ele fala sem pensar, porque em muitos momentos ele machuca os outros, sem nem saber que machucou. Por quê? Porque eu preciso falar, e nisso de que eu preciso falar e eu preciso fazer, existe muita vaidade, gente. O sanguíneo, um Pedro da vida, ele é naturalmente líder. Ele naturalmente se destaca. Por quê? Porque você tem muito a falar, porque você tem muito a servir. Qual é o grande problema? Muitas vezes você faz isso porque nisso existe vaidade, nisso existe a necessidade de se mostrar como alguém que sabe ou como alguém que faz. A impulsividade, essa falta de inibição, sabe? Ela pode ser muito boa no momento em que você age sendo iluminado pelo Espírito Santo. Mas 5 minutos depois, no seu afã de falar ou de fazer, você também pode ser usado por Satanás. E o que aconteceu com Pedro foi exatamente isso. A sua falta de inibição o fez ser usado pelo Espírito Santo. 5 minutos depois, o fez ser usado por Satanás.
Não tem como não amar o sanguíneo. Mas o sanguíneo muitas vezes nos machuca por não pensar antes de falar. E é essa falta de sabedoria ao falar, essa paixão exacerbada que ultrapassa a razão, que o faz muitas vezes ser inconveniente e tolo. Segundo problema do sanguíneo. Ficar triste, né, no final. Segundo problema do sanguíneo é realmente o que aconteceu aqui nessa história. Pedro, ele consegue ser usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo em 1 minuto, e 5 minutos depois ele consegue ser usado por Satanás. O grande problema do sanguíneo é a sua inconstância. A sua forma apaixonada de viver faz com que o sanguíneo seja aquela pessoa que é levada pelas emoções. O sanguíneo é facilmente levado pelas emoções, pela paixão, mas ele age muito pouco pela razão. Assim era Paulo. Vamos ver as inconstâncias de Paulo? O sanguíneo também ele tem acessos de coragem e acessos de medo tão rápido. Foi aí que eu vi que eu era sanguíneo mesmo. Às vezes eu sou corajoso, mas às vezes eu sou medroso. Pedro, vamos para Pedro? Jesus está andando sobre as águas. Está ele e os outros apóstolos. Quem vai falar primeiro? Pedro. Quem vai querer fazer primeiro alguma coisa? Pedro. E ele vai querer fazer o quê? Andar com Jesus, do mesmo jeito que Jesus está andando. O que é que deu? Afundou. Entendeu? Entendeu? Em um momento é aquele cara tão corajoso, mas quando tem um ventinho, ele afunda. Você quer achar um sanguíneo? É muito fácil. O sanguíneo, ele é o cara mais apaixonado no culto, e semana que vem ele pode ser o cara que nem veio para o culto. O sanguíneo é aquela pessoa que está muito presente na conexão, mas que depois de alguns dias ele pode nem falar mais na conexão. O sanguíneo é aquela pessoa que ou ele é o primeiro a chegar na conexão, ou ele é o último a chegar na conexão. Ele não consegue ser o meio termo, ele não consegue ser aquela coisa normal, entendeu? Ou você chegou para ele e disse assim, olha, hoje você vai dar o estudo. Você vai dar um estudo sobre João 3,16. Ele leu 3 livros sobre João 3,16. Ele vai ser o primeiro a chegar na conexão. Ele vai limpar os bancos da conexão. Ele vai fazer um estudo de 10 folhas e vai dizer que foi o mais simples que ele pôde fazer. Ele é assim. Semana que vem, alguma coisa pode ter acontecido em sua vida e ele se isolou num canto e nem para o grupo foi. O sanguíneo é muito fácil de identificar, porque o sanguíneo é a pessoa mais inconstante da igreja. O sanguíneo ele consegue ter acessos de estar na presença de Deus e se sentir longe da presença de Deus em minutos. É esse o Pedro que a gente conhece, que em um momento está com Jesus e diz, Jesus, eu morreria por ti. E Jesus diz, Pedro, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. E aí Pedro é aquele cara que está lá perto. Tem um negócio interessante em Pedro, né? Primeira coisa é porque Pedro, quando Jesus disse, os soldados chegam para pegar Jesus, Pedro é o que tira a espada do sei lá de onde ele tira essa espada, né? Do Game of Thrones dele, sei lá. E, gosta, né, de Game of Thrones. E decepa a orelha de um soldado. Olha só que cabo corajoso, gente. Os outros todos correram, Judas traiu, João era de menor, não ia ser preso, ficou por ali mesmo. É sério. João foi o que morreu por último, né? Morreu de velhice, ele era o mais novo, provavelmente ele era de menor, por isso que ele não foge. Então, tirando João, que era de menor, podia estar por ali, por isso que ele estava do lado da cruz com Maria e não ligava para isso. Os outros todos fugiram, Pedro decepa a orelha do soldado, Jesus disse que não pode fazer isso, mas passa um tempinho, o povo diz, mas eu conheço você, Pedro, você andava com Jesus. Ele fez, Jesus? Com J? Bezus, é isso? Bezus? Não. Não, eu conheço um Jesus, mas G, não. O mesmo cara que quase mata um soldado é o cara que nega Jesus. Em minutos. Em minutos.
Um dos evangelhos diz que, na última vez que ele nega Jesus, Jesus olha para ele. E aí ele chora de forma amarga, chora de forma copiosa. E se apesar do seu medo, tirando João, Pedro era o mais próximo ali do acontecido, mesmo que negando Jesus, eu estou negando Jesus, mas estou por aqui. Né? Os outros já estavam lá em Londres, né? Lá em Patos. Pedro também é o cara que depois que chora amargamente ali porque traiu Jesus, ele é o cara que mais se afasta após a ressurreição. Jesus ressuscita, mas aí Pedro é o cara que está lá pescando e abandonou completamente o seu ministério. E só depois que Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Ele diz, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, então, Pedro, vai e apacenta minhas ovelhas. Pedro é o cara que consegue negar Jesus 3 vezes, mas ele reafirma o seu amor por Jesus 3 vezes e entende que Jesus aceita e chama até mesmo pessoas inconstantes como Pedro. Em meio às inconstâncias da vida, você vai ver depois um Pedro totalmente transformado em relação a isso. Mas o que a gente precisa fazer não é viver como as pessoas inconstantes que somos. A gente precisa aprender a saber que Deus nos ama do jeito que somos, mas Deus não nos quer da forma que estamos. A gente precisa crescer em meio às inconstâncias da nossa vida. Esse era o segundo problema da vida de Pedro. Para encerrar, existe um grande problema aqui em Pedro, que está lá no versículo 23, que diz assim, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É interessante porque o sanguíneo, nessa sua forma apaixonada de ser, de amar a vida, de amar as coisas que faz, de amar as coisas pelas quais luta, o sanguíneo tende muitas vezes a ser egoísta. Porque na sua forma apaixonada de ver a vida, ele luta muito por aquilo que é seu, ele luta muito pelos seus sonhos, ele luta muito por aquilo que ele quer, e muitas vezes ele esquece aquilo que Deus quer para ele. Você vai ver lutas de ego entre os apóstolos, como por exemplo, eles discutem quem vai ser o apóstolo que vai sentar ao lado de Jesus. O sanguíneo, muitas vezes, ele é aquele que, por ser apaixonado demais, acaba olhando demais para os outros e acaba tendo inveja de algumas coisas dos outros. Porque talvez os outros tenham algo que é melhor do que o dele. E ele acaba se apaixonar pelo que é dos outros e não mais pelo que ele tem. Então o sanguíneo acaba lutando muitas vezes com isso. Tem um texto muito interessante também, depois que Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas e tal, que é interessante porque está lá Pedro andando com Jesus, aparentemente João está andando um pouco à frente. João era um apóstolo muito amado, né, por Jesus. E aí tem uma parte interessante, porque depois que Jesus fala com Pedro, disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Você, Pedro, quando era mais jovem, você se vestia e ia para onde você queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Você sabe que Pedro morreu como, gente? Crucificado de cabeça para baixo. Crucificado de cabeça para baixo. Tem uma história que está no livro dos Mártires. É um relato extra-bíblico. Mas diz que teve um determinado momento, quando a morte de Pedro era iminente, que amigos de Pedro chegaram para ele e disseram, Pedro, sua morte foi decretada, fuja. Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro. E nesse relato, um pergaminho foi achado, não é
texto bíblico, gente. É um relato extra-bíblico mesmo, que sua veracidade é totalmente questionada, lógico, porque não é escritura. Mas esse relato diz que Pedro fugiu. Os amigos chegaram, disseram, Pedro foge, Pedro fugiu. Diz que Pedro estava fugindo no meio de uma noite. E no meio do caminho encontra um senhor indo no sentido contrário. Quando ele cruza com esse senhor, ele percebe que era Jesus. E aí diz que ele fala, Jesus, para onde o senhor vai? E aí Jesus disse, eu vou para lá ser crucificado de novo por você. E aí diz que Pedro faz, não precisa, Senhor, eu já sei qual é a minha função. E aí diz que ele volta e pede para ser crucificado. Mas pede para ser crucificado diferente do Senhor Jesus, porque ele não é digno de morrer da mesma forma que Jesus morreu. Tudo isso é um relato extra-bíblico. Mas tendo acontecido ou não, essa história nos ensina que o quanto Jesus ensinou a Pedro, mesmo Pedro em meio às suas atitudes egoístas. Isso não é problema de sanguíneo, né? A gente vai ser muito resumido. Isso é um problema do homem. Nós somos egoístas e a gente tende muito a buscar aquilo que é nosso. O discurso de Jesus para Pedro é muito interessante. Olha para mim. Jesus disse assim, Pedro, quando você era criança, você fazia o que você queria. Você queria ir para ali, você ia. Você queria vestir uma roupa, você vestia. Só que quando você crescer, Pedro, as pessoas vão te mandar para lugares que você não vai gostar. Servir a Jesus, gente, não é fazer aquilo que eu gosto. Servir a Jesus não é fazer aquilo que eu sou apaixonado para fazer. Na sua paixão de fazer isso que está no seu coração e tal. Isso não é servir a Jesus. Servir a Jesus é carregar a cruz de Jesus, é entregar a sua vida por Ele e é trocar as suas paixões pelas paixões de Jesus. O que Jesus diz a Pedro é, Pedro, você quando era criança fazia o que queria, mas quando você crescer, entenda, você vai fazer coisas que você não vai gostar. Sabe por que eu não posso ser sanguíneo a ponto de ser movido por paixão, gente? Porque nem sempre farei coisas pelas quais sou apaixonado. Porque muitas vezes na vida, eu não vou fazer uma coisa que me apaixona fazer. Eu vou fazer uma coisa porque eu sei que eu tenho que fazer, porque Jesus me manda fazer, porque eu sei que eu sou chamado para fazer. As pessoas que andam movidas por paixão são pessoas inconstantes, porque o foco da sua vida é fazer aquilo pela qual ela tem paixão, pelo que ela tem paixão. Mas eu não posso ser movido por paixão, gente, eu sou movido pela cruz de Cristo. E a cruz de Cristo nem sempre é um caminho agradável. A cruz de Cristo nem sempre é uma coisa boa a se fazer. Eu digo isso porque às vezes até para fazer coisas para Jesus, você está fazendo coisas para Jesus porque você gosta de fazer essas coisas. Mas não necessariamente é isso que você tem que fazer para Jesus. É quando você vem tocar numa banda e bênção, você pode tocar numa banda, mas você está aqui porque você gosta de fazer, porque lá dentro existe um quê de vaidade no seu coração para você fazer. Mas você é a pessoa que se tiver que varrer um chão ou limpar um banheiro, você não vai fazer. E vai se esconder onde? Na paixão. Vai se esconder onde? Vai se esconder naquilo, mas isso não é o que me apaixona. Isso não é o que Deus não me chamou para isso. Assim é bom demais, né? Se Deus só me chamou para fazer aquilo que eu gosto de fazer, então eu não sou movido pela cruz, eu sou movido pelo meu próprio coração. Aí eu vou fazer somente aquilo que eu gosto de fazer. E aí quando o ministério não proporcionar aquilo que eu gosto de fazer, aí eu saio do ministério. Eu vou atrás de outra igreja que faça o que eu gosto de fazer. Eu acho que tem causas muito nobres no reino. Não queria nem falar isso aqui, mas vou falar agora. Tem causas muito nobres no reino. Eu vejo pessoas que são muito apaixonadas pela causa, por exemplo, da igreja perseguida. Eu vejo pessoas que são apaixonadas pela causa do pobre. Eu vejo pessoas que são apaixonadas pela causa da conexão do grupo pequeno, né? Aí você vai dizer, Tiago, o que é igreja? Igreja é grupo pequeno? Não. Igreja é igreja perseguida? Não. Igreja é louvor? Não. Igreja é o quê, Tiago? Igreja é tudo isso. Igreja é tudo isso. Agora tem gente que se apaixona só por uma causa e só quer fazer aquilo que é essa causa. Agora se você pede para esse cara para vestir a camisa do todo, ele não veste, porque ele só gosta de fazer aquilo que ele gosta de fazer. Eu só gosto de participar desse ministério que eu gosto de fazer. Eu só gosto de fazer o que eu gosto de fazer.
Faço extremamente apaixonado, mas ser maduro na fé não é isso. Espero você ter entendido o que eu quis passar. O fato é que Jesus disse: Pedro, quando você era criança, fazia o que queria, mas agora que você cresceu, na vida não é mais assim não. Você gosta de fazer isso, bênção, mas vai ter momentos que você não vai fazer. Eu vou te querer fazendo uma coisa completamente diferente. O fato é que Pedro entendeu isso. Só que aí João estava na frente, né? Aí sabe o que é que Pedro fez? Gente, sanguíneo tem que estragar a coisa de algum jeito. Depois desse negócio todo, Pedro olha para João, lá no versículo 20, diz: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia, que era João. Aí Pedro diz, quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Coma torta, seu irmão atrás da porta. Como todo sanguíneo não quer ficar atrás de ninguém. Tudo que ele faz é melhor. Se for de morrer, que a morte dele seja melhor do que a do outro. Olha a estragada que Pedro faz. É, Jesus, eu vou morrer, é. Quer dizer que eu não vou mais fazer o que eu quero, não? É. E ele? Entendeu? Porque ele sabia que João era o discípulo amado. Ele sabia que Jesus amava João. Aí ele pergunta: e ele? Tem o que aqui, gente? Inveja. E ele vai morrer como? Diga aí, quero saber se vai ser melhor ou pior do que eu. Aí Jesus disse: se eu quiser que ele nem morra, não te importa. Toma! Eu não quero encerrar destruindo tanto o pobre do Pedro. Porque uma coisa é certa. Preste atenção. O mais importante de estudar os temperamentos não é estudar o temperamento. É estudar a transformação do temperamento. Por isso que o título é Temperamentos Transformados. Você pode começar, a gente começa esse estudo identificando quem somos. Identificando, às vezes, coisas que você nem percebeu em você. Mas a questão é, você não pode fazer com esse livro o que muita gente faz. Ah, eu sou sanguíneo. Rapaz, porque tu ou chega na hora, ou chega atrasado, ou nem vem. É porque eu sou assim mesmo, eu sou apaixonado demais, eu sou inconstante, eu sou assim. Eu sou igual a Pedro. Olha que coisa linda. Lê o livro, parabéns. Ah, não, é porque eu sou assim mesmo, eu sou ligado no 220. Ou eu vou, não vou, eu sou 8, eu sou 800. Sabe, eu sou desse jeito. Eu sou igual a Pedro. Oh, coisa bonita, lê o livro, parabéns. Só que a questão, gente, é que estudar os temperamentos não é para que eu entenda as minhas falhas e pronto. Porque no final nós não fomos chamados para ser iguais a Pedro, nós fomos chamados para ser iguais a Jesus. Então você não pode dizer: ah, Tiago, eu sou sanguíneo fleumático, sanguíneo melancólico, eu fiz o teste, eu sou 70% sanguíneo, então me perdoe aí por 70% das besteiras. Os outros 1% é safadão, né? Me perdoe aí, é porque o meu temperamento é assim. Não. Eu sei que você é 70%, sei lá, sanguíneo, 30% melancólico, mas você tem que ser 100% Jesus. Não igual a Neymar. Desculpa, foi mal. Vou dizer de novo para cortar essa parte. Você tem que ser 100% Jesus. Então a questão não é entender quem eu sou, é entender quem eu preciso ser, é entender naquilo que eu preciso me transformar. Meu temperamento não pode ser desculpa para pecado. Meu temperamento não é desculpa para pecar, meu temperamento não é desculpa para continuar fazendo a mesma coisa. Meu temperamento é para saber a linha de como é, meu Deus do céu, de saída, como é? De largada, bexiga. A linha de largada, você vai largar daí, você vai andar daí, mas a linha de chegada é Jesus. Então você tem que deixar de ser 70% sanguíneo e você tem que seguir e ser igual a Jesus. Eu fiz o teste numa perspectiva, porque eu já tinha lido o livro, mas não tinha feito esse teste.
E uma coisa muito interessante, gente. O seu teste depende primeiro do seu tempo de cristianismo. Porque muita coisa que você era, você não é mais. E tem que ser assim. Porque se não for assim, você não mudou. E quando eu fiz o teste pensando no que eu era, quando eu me converti. E aí eu saí, não sei quanto sanguíneo. E eu lendo o livro de novo, eu comecei a perceber de como realmente eu sofri com inconstâncias na vida, de como realmente meu problema de falar tudo, de falar sempre, falar demais, isso foi muitas vezes motivo de tolice, isso muitas vezes foi errado, mas eu consegui olhar 10 anos depois de ter aceitado Jesus, ter parado para pensar e dito, caramba, Deus, obrigado, porque o Senhor pegou um sanguíneo como eu e conseguiu me transformar pelo menos um pouco mais parecido com o Senhor. O nosso foco, gente, é ser parecido com Jesus. Se você olhar Pedro, depois do Pentecostes, você vai ver um Pedro pregando para 3, 5 mil pessoas, para milhares de pessoas, e você vai ver 3 mil pessoas aceitarem Jesus, 5 mil pessoas aceitarem Jesus. Você não vai ver mais um Pedro falando besteira na hora errada, você vai ver um Pedro pregando o evangelho na hora certa, falando e usando palavras com sabedoria. Tem um momento nas Escrituras que o pessoal chega e começa a se prostrar diante de Pedro, a adorar Pedro. E Pedro diz o quê? Adorarás somente ao Senhor Jesus. Cadê a vaidade desse homem, gente? Cadê aquela vaidade de saber se ele ia morrer melhor do que João? Cadê a vaidade de saber se ele ia ser primeiro no reino dos céus, se ele ia sentar do lado de Jesus? Por quê? Porque Deus transforma a vida de pessoas como Pedro. E Deus pode transformar a nossa vida também. A gente precisa estudar todos esses temperamentos e a gente vai ter mais 3 semanas sobre isso, mas o foco principal é isso. Identifique quem você é, mas identifique que você precisa ser igual a Jesus. Você sempre vai ter a resposta olhando os frutos do Espírito. Sabe quais são os frutos do Espírito dos sanguíneos? Não tem os frutos do Espírito? Lembra dos frutos do Espírito? Se tudo isso é obra da nossa carne, os temperamentos, as falhas do nosso temperamento, você vai se alimentar dos frutos do Espírito. Quem aqui percebeu que em algum grau é sanguíneo? Levanta a mão. Meu Deus, só tem sanguíneo aqui. Beleza. Eu tenho 2 frutos do Espírito para dar para você hoje. Você vai precisar de 2 mãos. Então abra as suas mãos. Né? Receba a promessa. Receba. Você vai receber a chave da vitória hoje. São 2. Oh, glória. A primeira chave que você precisa, meu amigo sanguíneo, você precisa de domínio próprio. Não é seu demônio próprio. Entendeu? Ah, isso é meu demônio próprio, eu sou assim. Não. Você precisa de domínio próprio. Para você ter domínio próprio, preste atenção, você precisa deixar de agir pela emoção. Você normalmente já acabou uns 10 namoros sem necessidade. Você é aquela pessoa que briga sem precisar. Porque você age pelo coração. Faça uma massagem aqui no seu peito. Faça assim, subindo, ó. Bota esse sangue para o teu cérebro um pouquinho. Levante, faça esse movimento. Você precisa agir mais pela razão. E para você agir com a razão, você vai agir quando você tiver domínio próprio. Domínio próprio é quando tiver todo mundo calado e tu for falar a besteira que ia falar, você diz, espera aí, eu não preciso aparecer mais do que todo mundo. Você que toma 1h30 da conexão, que dura 1h35, entendeu? Tem um segundo fruto para você, receba! O primeiro é domínio próprio, saia daqui dizendo, eu preciso de domínio próprio. Segunda coisa, paciência. Paciência para esperar no Senhor, fé. Entendeu? Os sanguíneos fechem os olhos e digam assim comigo, eu
confesso que sou sanguíneo e me arrependo dos meus pecados. Brincadeira, vamos fazer o sério agora. Eu sou sanguíneo. Bora, gente, diminuiu agora, foi? Fecha os olhos, você que é sanguíneo. Eu sou sanguíneo, mas Deus não me quer sanguíneo. Porque não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E eu preciso ter o temperamento de Cristo. Senhor Jesus, me ensina a ter o fruto do domínio próprio e da paciência. Em nome de Jesus. Amém.